É de conhecimento geral que o mar abriga formas de vida fantásticas e hoje viemos falar sobre uma delas, o polvo. Para tornarmos seus conhecimentos sobre os polvos mais rico, dividimos esse vídeo em tópicos: origem, evolução, características, espécies e taxonomia. Então, agora vocês irão submergir no mar de conteúdos. Há quem diga que o polvo possui origem extraterrestre graças a detalhes biológicos fora do comum, mas na verdade ele se originou aqui na Terra mesmo. O fóssil ancestral mais antigo do polvo moderno data 330 milhões de anos atrás e encontrado em Illinois foi a variedade de Poucipia. Ele possuía 10 braços ao invés de 8 e continha uma espécie de saco de tinta, pressuposto pelos cientistas por ter a função de escapar de outros predadores. Além disso, o fóssil mostra que os polvos possuem um ancestral em comum com as lulas, inclusive. Vale ressaltar que na data em que esse fóssil viveu, a Terra estava passando pelo período Cambriano, que ocorreu antes mesmo dos dinossauros e até da formação estrutural dos continentes que conhecemos hoje. Agora eu vou falar sobre a evolução dos povos. Há milhões de anos atrás, os ancestrais dos povos possuíam conchas para se proteger, mas com o passar do tempo perderam esse mecanismo. Assim, em decorrência da sua vulnerabilidade e pela pressão da predação, surgiu a necessidade de desenvolver um novo mecanismo, a fim de fugir de predadores e sobreviver no ambiente aquático. Essa mudança foi de grande importância para os povos, pois apesar de não possuírem mais uma concha para se proteger, o seu corpo, por ser flexível e de certa maneira mole, esses animais passaram a poder entrar em lugares apertados e estreitos, por conseguirem se moldar conforme o espaço. Assim, agora se protegendo e encontrando alimentos onde os demais animais marinhos normalmente não conseguem acessar. Com isso surgiram novas vantagens adaptativas, por conta da pressão em conseguir alimento e fugir dos predadores. Eles desenvolveram um lobo central, subfrontal e frontal inferior, obtendo assim a capacidade de memória e aprendizado químico e tátil, já que os polvos têm seus neurônios nos braços. Também por conta das células chamadas cromatóforos, esses animais possuíram a capacidade de se camuflar, além de criarem diversas texturas de pele. Agora, um pouco mais a fundo, os cefalópodes evoluíram de um mollusco semelhante ao monoplacófora no período cambriano há cerca de 530 milhões de anos atrás. Os coleoides divergiram-se dos nautiloides no período devoniano há cerca de 416 milhões de anos. Por sua vez, os coleoides, incluindo as lulas e os polvos, trouxeram as suas conchas para dentro do corpo há cerca de 276 milhões de anos. Durante o período Permiano, dividiram-se nos Vampirópoda e nos Decabrachia. Os cefalópodes de corpo mole carecem da concha externa na maioria dos molúsculos, incluindo outros cefalópodes como os nautiloides. Eles têm 8 membros, como os outros coleoides, mas não possuem apêndices de alimentação extra especializados conhecidos como tentáculos, que são mais longos e mais finos, com ventosas apenas nas extremidades em forma de clava. A lula vampiro também não possui tentáculos, mas possui filamentos sensoriais. O primeiro polvo é o polvo pigmeu do Atlântico. Esse polvo é um polvo pequeno que pode chegar até 15 centímetros de comprimento e possui uma coloração marrom avermelhada. Eles podem viver até no máximo 12 meses e passam a ter sua maturidade sexual com 4 meses e meio. As crias das fêmeas já nascem bem desenvolvidas, sendo capazes de caçar quase imediatamente. Se encontram desde as zonas marítimas dos Estados Unidos, do Golfo do México e do Mar do Caribe até a Guiana. Podem habitar fundos arenosos de pouca profundidade. A sua alimentação se baseia em amêijoas e crustáceos, embora possam incluir outros animais marinhos. A segunda espécie é a espécie do polvo de Recife do Caribe. Eles podem chegar até 1 kg de peso, tendo 12 centímetros de comprimento, sendo 5 apenas a cabeça. Sua coloração é verde e azul brilhante e possui manchas marrons avermelhadas, mas pela presença de células chamadas cromatóforos, eles podem mudar de cor de pele.
Seus olhos são grandes de cor marrom escuro. Além disso, sua expectativa de vida é de 1 ano e alcança sua maturidade sexual com 5 meses. Eles são encontrados em águas marinhas tropicais devido à sua preferência por águas quentes. Sua distribuição vai do sul dos Estados Unidos até as costas do norte da América do Sul. Eles habitam águas rasas entre 3 a 20 metros de profundidade, com temperaturas de cerca de 30 graus. Além disso, cada tentáculo desse tipo de polvo possui 2 fileiras de ventosas, as quais são utilizadas durante a caça graças às suas amplas membranas. Eles possuem tentáculos não simétricos, uns maiores que os outros, alguns podendo ter 5 vezes maior o tamanho da sua cabeça. Polvo de anéis azuis. Esse é o nome dado a um grupo de 4 espécies: Rapalochilaena, lulunata, maculosa, fasciata e Neartrazi. Eles podem chegar a medir 20 centímetros de comprimento. Sua cor natural é de marrom a amarelo, mas quando estão estressados aparecem os característicos anéis ou linhas azuis que dão o nome ao grupo. Eles podem mudar de cor rapidamente, exibindo uma grande quantidade de padrões e formas coloridas em seus corpos. São animais altamente venenosos, podendo matar uma pessoa se os primeiros socorros não forem aplicados imediatamente. Isso porque não existe um antídoto para seu potente veneno. Esse grupo tem uma distribuição geográfica que vai do Japão até a Austrália, incluindo a zona tropical. Eles também foram encontrados na costa do México. Bom, agora iremos falar um pouco sobre a taxonomia dos povos. Bom, o reino é a Animalia. Animalia, animal ou metazoa, é um reino biológico composto por seres vivos pluricelulares, eucariontes e heterotróficos, cujas células formam tecidos biológicos com capacidade de responder ao ambiente. O seu filo é o molusca. Os moluscos constituem um grande filo de animais invertebrados marinhos de água doce. É o segundo filo com maior diversidade de espécies, depois dos artrópodes. E inclui uma variedade de animais muito familiares, como as ostras, lulas, polvos e caramujos. A maior parte dos moluscos são aquáticos, mas existem muitas formas terrestres, como os caracóis. É um filo extremamente diverso, tanto em número de espécies quanto em variedade de formas e de hábitos, e possui extrema importância comercial e cultural, uma vez que vários desses animais fazem parte do nosso dia a dia e estão presentes na alimentação de diversos povos. A sua classe é a cefalópoda. Os membros da classe cefalópoda possuem algumas características em comum, como simetria bilateral, boa visão, bico quitinoso, sistema circulatório fechado. Algumas características externas do polvo. A cabeça inclui a boca e o cérebro. O manto bulboso e o oco está fundido à parte posterior da cabeça e é conhecido como corcunda visceral. Contém a maioria dos órgãos vitais. A cavidade do manto tem paredes musculares e também as branquias. Está ligado a um exterior por um funil ou sifão. Os polvos possuem um sistema circulatório fechado, no qual o sangue permanece dentro dos vasos sanguíneos. Os polvos têm 3 corações, um coração sistêmico, ou principal, que circula o sangue pelo corpo, e 2 corações branquiais. O coração sistêmico fica inativo quando o animal está nadando. Assim, o polvo cansa-se rapidamente e prefere rastejar. Condições frias com baixos níveis de oxigênio. A hemocianina transporta oxigênio com mais frequência do que a hemoglobina. A hemocianina é dissolvida no plasma em vez de ser transportada pelas células sanguíneas e dá ao sangue cor azulada. A respiração envolve puxar a água para a cavidade do manto através de uma abertura, passando-as pelas brânquias e expelidas pelo sifrão. A entrada de água é conseguida pela contração dos músculos radiais na parede do manto, e as válvulas se fecham quando fortes músculos circulares forçam a água a sair através do sifrão. Os polvos possuem um excelente sistema somatosensorial. Suas ventosas são equipadas com quimiorreceptores para que possam sentir o sabor do que tocam. Os braços do polvo movem-se facilmente porque os sensores reconhecem a pele do polvo e evitam a autofixação.
O saco de tinta de um polvo está localizado sobre a glândula digestiva. Uma glândula ligada ao saco produz a tinta e o saco armazena. O saco fica próximo ao suficiente do funil para que o polvo atire a tinta com um jato de ar, criando uma bolha espessa e escura, que permite ao animal escapar de um predador. O principal pigmento da tinta é a melanina, que lhe oferece a cor preta. Os polvos são animais predadores que vivem em cavernas e fendas de rochas. São uma das espécies mais inteligentes do oceano, com capacidade de aprender a resolver problemas e com memória. A mudança de cor dos polvos é um fenômeno fascinante, que envolve complexas interações entre seu sistema nervoso e muscular. Essa habilidade é usada para camuflagem, comunicação e até para assustar predadores. A seguir, iremos ver os principais mecanismos que permitem aos polvos mudarem de cor. Primeiramente, os cromatóforos. São células pigmentadas presentes na pele dos polvos. Cada cromatóforo contém pigmentos de cores diferentes: vermelho, amarelo, marrom e preto, podendo se expandir ou contrair, controlando assim a cor visível da pele do polvo. Além dos cromatóforos, os polvos possuem outras duas camadas de células especializadas chamadas iridóforos e leucóforos. Os iridóforos são células que refletem a luz, criando cores iridescentes, como azul, verde e prata. Eles funcionam através da reflexão da luz em diferentes ângulos, alterando a cor visível. Os leucóforos são células que dispensam a luz em todas as direções e ajudam a refletir as cores do ambiente, contribuindo para a camuflagem. A comunicação desses mecanismos permite aos polvos realizar mudanças de cor rápidas e eficazes, adaptando-se a ampla variedade de situações. Essa habilidade notável é um exemplo de evolução altamente adaptativa no reino animal.